tratamento dietoterápico. Então, a meta para a perda de peso, ela deve ser determinada pela idade da criança e também pela gravidade da obesidade e também a presença ou não de comorbidades. Então, em casos de obesidade leve, deve ser feita a manutenção do peso corporal, porque o IMC vai acabar diminuindo de acordo com o crescimento da criança, ok? Já em casos em que há obesidade grave e também a presença de comorbidades, deve ser realizada a perda de peso. Então, para crianças de 2 a 11 anos, deve ser feita uma perda de peso de 500 gramas por mês, tá? Que é considerado seguro, e para adolescentes, essa perda de peso deve ser de até 1 kg. Também diversos estudos mostram que a participação em pais são muito importantes para essa perda de peso, tá? Porque é mais fácil a criança perder peso com a ajuda dos pais do que ela perder peso sozinha. Aqui eu quis trazer um quadro para vocês para a gente poder ver um pouquinho como é essa classificação, né? Na verdade, como é que deve ser a perda de peso ou não, de acordo com o percentil, tá? Então, se a criança aqui, ó, ela apresenta um IMC acima de 85 e menor de 95, se ela não tiver comorbidades, deve ser feita a manutenção de peso. Se ela apresenta comorbidades e tem uma idade de 2 a 7 anos, será feita a manutenção de peso. Se ela tem acima de 7 anos, deve ser feita a redução gradual do peso. E se essa criança tiver um percentil acima de 95, um IMC acima de 95, e ela não tiver comorbidades, se ela tiver entre 2 e 7 anos, deverá ser feita a manutenção de peso. Se ela tiver acima de 7 anos, deverá ser feita a redução gradual do peso, e se ela também apresentar comorbidades, vai direto para a redução gradual do peso, independente da idade. Então, quais são as estratégias nutricionais para a perda de peso? Quais são os tipos de dieta, tá, que é recomendado para crianças e adolescentes? Então, é recomendado uma dieta de ingestão de carboidratos modificados, como as dietas de baixo índice glicêmico. Também são recomendadas dietas com baixa quantidade de carboidrato, né, conhecidas como as low carbs, né, e também dietas de padrões balanceadas com porções controladas de todos os grupos alimentares. Esta última, os estudos afirmam que ela é mais efetiva tanto a curto, médio e longo prazo na perda de peso das crianças e adolescentes, ok? Também são realizadas metas para atividade física. Então, se as crianças têm mais de 6 anos de idade, deve ser feito pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Se essas crianças foram mais novas, né, deve ser feita uma atividade física não estruturada, incluindo brincadeiras. Tá? Tem uma correlação também muito forte entre o sono noturno e também o aumento da prevalência de obesidade. Por isso que é indicado que os pré-escolares tenham de 10 a 13 horas de sono noturno e os adolescentes tenham de 8 a 10 horas de sono noturno. Aqui eu quis trazer também algumas estratégias comportamentais para o tratamento da obesidade na infância e na adolescência. Isso daqui está no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria para controle da obesidade. Tá? Eu achei interessante trazer um pouquinho aqui. Tá? Então, ele divide em 2 partes, em abordagens dietéticas e também a parte da atividade física. Então, na abordagem dietética, aqui que traz o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que deve ser incentivado o consumo de porções de frutas e vegetais diariamente, pelo menos 5 porções. Diminuir o consumo de alimentos de alta densidade calórica, como por exemplo as gorduras saturadas, salgadinhos e alimentos também com alto índice glicêmico, como por exemplo refrigerantes e doces. Tá? Diminuir o consumo de bebidas açucaradas e também com aromatizantes. Diminuir o consumo de alimentos fora de casa, mas particularmente o consumo exagerado de fast food. Né? Fazer o de jejum todos os dias, ou seja, não pular o café da manhã e também não pular nenhuma outra refeição. Tá? Já de atividade física, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, diminuir as atividades sedentárias, como ver televisão, internet e jogar videogame, né, para 2 horas por dia, ou seja, não mais do que isso. Tá? Participar de exercícios divertidos e também adequados para a idade. Aumentar a intensidade, frequência e também a duração de atividades físicas gradualmente de acordo com a tolerância também da criança ou adolescente e praticar pelo menos 1 hora por dia de atividade. A Sociedade Brasileira de Pediatria também traz algumas outras recomendações. Quais são elas? Né? Que o consumo diário de até 30% do valor energético total deve ser de gorduras, né? Sendo que de 10 a 7% de gorduras saturadas, com porcentagens para prevenção e tratamento da dislipidemia, né? Respectivamente.
A gordura trans não deve ser maior do que 1% do valor energético total. O consumo de sódio deve ser de 1,5 gramas por dia, né, ou de 5 gramas de sal por dia. Tá? Também deve ser orientada a redução de consumo de alimentos e bebidas ricos em carboidratos, né, como por exemplo as bebidas alcoólicas, que alguns adolescentes acabam fazendo uso, ou refrigerantes também, né, para o grupo das crianças e adolescentes. Estimular sempre o consumo de aves e carnes vermelhas magras, né, e também de peixes, pelo menos 2 vezes por semana, e estimular o consumo de mais de 5 porções de frutas e hortaliças. Então aqui está um quadrinho para vocês poderem ver o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, o número de porções, tá? Então eu vou ler só aqui o primeiro para a gente poder ver, tá? Mas isso daqui está no material complementar de vocês, tá? Então aqui, ó, cereais, pães, tubérculos e raízes. Então para crianças de 6 a 11 meses é recomendado 3 porções. Para crianças de 1 a 2 anos de idade são recomendadas 5 porções. Para pré-escolares e escolares são recomendadas 5 porções.